Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos vocês, amém? Eu fiz um vídeo alguns dias atrás sobre... O nome do vídeo é Sou a Sua Imagem, e eu fiz a citação de Números 12, em que Miriam e Arão se unem e dizem algo sobre Moisés e aquilo não agrada a Deus, e Deus os chama para a porta do tabernáculo e diante de Moisés eles o repreendem. Porém, só Miriam foi atingida com uma enfermidade, sendo que os dois haviam dito algo sobre Moisés. Arão não foi atingido. E o vídeo de hoje eu vou explicar o motivo de Arão não ter sido atingido. Irmãos, desde já eu quero pedir perdão para vocês, porque eu acredito que o vídeo vai ser um pouco mais longo, mas eu tenho certeza que vai edificar muito a minha vida e a vida de vocês. Em nome de Jesus. Então, Arão não foi atingido. Por qual motivo? Porque Arão estava com um peitoral. O peitoral com as 12 pedras, representando as 12 tribos. E esse peitoral era a cobertura de Deus na vida de Arão. Então, quando Arão está com aquele peitoral, Deus não poderia tocá-lo. Porque se Deus tocasse em Arão, estava tocando nele mesmo. Por que eu digo isso a vocês? Quando Deus vai recolher Arão, lá em Números 20, Deus dá uma ordem a Moisés para que subissem com Arão até o Monte Or. E quando sobe ao monte, Deus diz para Moisés que levasse Arão e um dos filhos de Arão. E Deus pede para que Moisés tire as vestes e coloque no filho, para que ele pudesse recolher Arão e para que matasse Arão. Melhor dizendo, vou falar o português, claro, para que pudesse matar Arão ali. Então Deus tira a cobertura dele, mata Arão e coloca a cobertura sobre o filho. E eu vou dizer algo a vocês assim que quando eu recebi essa revelação foi chocante para mim. Lá em Ezequiel 28 vai falar sobre o rei de Tiro representando a figura de Lúcifer. E Lúcifer, irmãos, ele ganhou essas 12 pedras de Deus. Então aqui já cai por terra a ideia de que Lúcifer era ministro no céu. Lúcifer nunca foi ministro de louvor no céu. Lúcifer nunca foi maestro, melhor dizendo. Lúcifer era sacerdote. Por que Lúcifer era sacerdote? Por conta dessas pedras. Somente o sumo sacerdote tinha essas pedras. E Lúcifer ali vai dizer sobre as pedras. Repara, eu não vou citar o texto aqui para o vídeo não ficar ainda mais longo. Mas lá em Ezequiel 28 vai citar sobre as pedras que estava sobre Lúcifer, dizendo: ora, você era um querubim perfeito. E começa a fazer a citação das pedras preciosas. E essas pedras preciosas, irmãos, repara numa coisa. Ele começa a citar as mesmas pedras que estavam com Arão. Porém, vai citar em Ezequiel 28, vai citar 9 pedras e vai citar um metal, que é o ouro. E quando Deus diz que achou multidão de iniquidades em ti, lá em Ezequiel 28, vai dizer o seguinte: essas multidões de iniquidade que foi achado nele, foi quando ele, além dele ter criado aquele plano ousado de instalar um trono, ele nunca quis o trono de Deus, ele quis colocar o próprio trono dele lá. Então, irmãos, quando ele, nesse ato ousado, porém falido dele, ele abriu mão de 3 pedras.
Deus só podia tocar e expulsá-lo da onde ele estava se ele abrisse mão dessas pedras, porque senão Deus não podia tocá-lo. Parece loucura isso que eu estou dizendo a vocês, mas se vocês leem a Bíblia e meditar, vocês vão ver isso. E quando ele abre mão dessas 3 pedras pelo ouro, Deus o expulsa. Deus permitiu que multidões de iniquidades ele cometesse, para que ele abrisse mão dessas pedras, e quando ele abrisse mão dessas pedras, ele perdesse a cobertura de Deus. E ele abre mão de 3 pedras, eu até anotei aqui. Ele abre mão do jacinto, da ágata e da ametista. O jacinto é a pedra da mansidão, a ágata é a pedra da simplicidade e a ametista é a pedra da humildade. Cada pedra tem o seu significado. Eu não vou citar para que ainda não fique mais longo e maçante o vídeo. Só que quando Satanás abre mão dessas 3 pedras, ele perde a mansidão, a simplicidade e a humildade. Ele abre mão de tudo isso pelo ouro. Ele queria a glória que era dada a Deus para ele, porque o ouro representa a glória de Deus, a Shekinah. E Jesus vem dizer algo fantástico. Me falha a memória agora onde está localizado, mas a única vez que Jesus vai dizer aprende comigo, ele vai dizer o seguinte: aprende comigo que sou manso e humilde de coração. E quando ele diz isso, e se você olhar para Jesus, você vai ver uma figura simples. E você vai ver ele dizendo, olha, aprende comigo, eu sou manso e sou humilde. Eu não abri mão das pedras, elas permanecem comigo. Eu não abri mão daquilo que Deus me criou para ser. Então aprenda comigo. Isso é fantástico. Eu quero explicar mais uma coisa para vocês. Quando você dá um dízimo ou uma oferta na igreja, você está entregando o ouro para Deus. O que você está dizendo para Deus? Ó Deus, eu abro mão do ouro pela sua cobertura. E foi exatamente o que Satanás quis, o ouro. Ele abria mão da cobertura pelo ouro. Então quando você dizia uma oferta, você abre mão do ouro e você diz para Deus, ó Deus, eu abro mão desse ouro pela sua cobertura. Esse é o motivo de você dizimar e ofertar. Você só dizima e oferta por conta de Satanás. Vocês acreditam nisso? Mas eu não quero estender mais. Eu espero que vocês tenham compreendido aquilo que eu quis explicar. E desde já eu quero dizer algo a vocês, que eu não trago nenhum tipo de vídeo aqui, eu não trago nenhum tipo de palavra sem antes consultar o dono da glória, o dono da honra, sem antes consultar o Pai. E tudo que eu trago aqui eu peço confirmação a Ele. E eu não quero deixar em aberto nada aqui, porque quando eu fiz o vídeo, Sou a Sua Imagem é o nome do vídeo, eu disse para vocês o motivo de Arão não ter sido atingido. O motivo de Arão não ter sido atingido foi exatamente esse, porque ele tinha as 12 pedras, ele tinha a cobertura de Deus. E quando você tem a cobertura de Deus, irmãos, nem Deus pode tocar em você, porque Deus não pode ir contra Deus. Então, lembre-se disso. Quando você dá um dízimo, quando você dá uma oferta, você está dizendo para Deus, ó Deus, eu abro mão do ouro pela sua cobertura. Amém? Eu espero de verdade que vocês tenham entendido e que cada dia mais eu possa trazer algo que vai edificar a vida de todos vocês. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês deem o seu like. Se tiver alguma dúvida, eu peço que coloque nos comentários. Se tiver algo a acrescentar também, eu peço que coloque nos comentários. E se ficou algo que talvez vocês não tenham entendido, eu peço que vocês também coloquem nos comentários, porque Deus não é um Deus de dúvida. Pelo contrário, Deus ele sempre faz questão de esclarecer tudo. Porém, Ele espera uma ação nossa. Em nome de Jesus. Quero orar por vocês. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Pai, eu peço que o Senhor leve todos os meus irmãos, aqueles que vão me ouvir, ao entendimento daquilo que o Senhor quis mostrar a eles.
Pai, e já eu te peço perdão se houve algum tipo de equívoco aqui, Pai. Se houve algum tipo de erro. Mas eu só falo aquilo que o Senhor ministra ao meu coração. Talvez, Pai, tem tantas coisas a qual eu quero compartilhar, mas eu também quero continuar aprendendo. Porque eu quero descer a sepultura, Senhor, sempre com um coração ensinável, sempre com um coração disposto a aprender. Senhor, abençoa cada um desses irmãos que vão me ouvir. E tira de cada um deles, Pai, aquilo que não venha do Senhor. Que o Senhor coloque, derrame a sua graça, a sua misericórdia, a sua glória sobre a vida de cada um deles. É o que eu te peço, Pai, desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmãos. Até o próximo vídeo.